Enquanto isso eu vou deixar o outro em pé. Se volta a funcionar. Ok, limite. Laterais, né? Foi o começo que ela fez com vocês, né? A noção de limites laterais, ela vem primeiramente da noção de pontos de acumulação, que chama de ponto de acumulação à esquerda e ponto de acumulação à direita, né? Então, denotamos por x mais linha o conjunto de pontos de acumulação à direita, né? De x contido em R, né? Se A pertence a x mais, para todo epsilon, né? Epsilon positivo, tem-se que A mais epsilon interseção com x, isso aqui é diferente do Brasil. Tá? De forma similar, o conjunto x' menos, né? De pontos de acumulação à esquerda tal que, né? Tal que o A vai pertencer a x' menos, né? Quando para todo epsilon positivo, né? Tem-se dessa vez A menos epsilon A interseção com x, diferente de vazio. É claro que isso aqui é verdade, né? Isso aqui é verdade. E isso aqui também é verdade, né? Isso aqui é verdade. Ok? Né? Todo ponto de acumulação à esquerda, à direita é ponto de acumulação normal, né? E todo ponto de acumulação à esquerda também é ponto de acumulação normal, né? Ok? Beleza. Vamos ver agora o que significa os limites laterais. Então, definimos a partir disso, né? Os limites laterais, né? Os limites laterais de uma função, afinal, de uma função f de x em R, né? Aí tem primeiro, né? Se A pertence a x' mais, né? Esse x aqui contido em R, obviamente, né? Existe, né? O
limite de f de x igual a L, né? Quando x tende a mais, sempre confundo se é mais embaixo ou mais em cima, tá? Quando dado epsilon positivo, né? Existe um delta também positivo, tal que aí para todo x, né, pertencente a x, sendo que x pertence ao intervalo de a mais delta, isso aqui implica no módulo de f de x menos o L menor do que epsilon. Ou seja, está observando os valores, né, os elementos do meu domínio, né, que estão à esquerda do ponto A, né, a essa distância que não ultrapasse o delta, né, obtido a partir do epsilon. Então, é muito parecido com a definição de limite usual, porém, né, você pega a metade do intervalo. O intervalo do conjunto usual tem que variar no intervalo de a menos epsilon até a mais epsilon. Esse limite à esquerda, a gente se preocupa apenas com os valores que estão postados, né, após o a, né? Ou seja, na metade daquele intervalo. Tá? É claro que de forma similar, né, tem esse também, né, um segundo caso, segunda situação. Agora, se eu pego o a pertencente ao derivado à esquerda, né, o derivado à esquerda, né, o x contínuo em a, né, existe, né, abreviar um pouquinho, né, um limite de f de x igual a L quando x tende ao a menos agora, né, para indicar à esquerda, né, se somente se, né, quando, né, para todo epsilon positivo existe um delta também positivo, tal que x pertencente a x, né, resumindo, interseção, que seria a mesma coisa aqui, né, a menos epsilon a, né, que tem que estar em x e tem que estar no intervalo. Eu poderia colocar numa forma de interseção também aqui. Isso aqui implica, né, implica no módulo de f de x menos o L menor do que o epsilon. Okay? Então, é uma forma mais resumida do que foi escrito aqui, né? Mas que é basicamente a mesma coisa, porém observando a parte esquerda do intervalo, né, daquela definição usual de limite. Bom, aí vem alguns teoremas referentes aos limites laterais. O primeiro teorema fala: seja um subconjunto da reta x, né, a função f definida, né, no domínio x, margem R, né, o A, um ponto de acumulação à direita, colocamos y como sendo x interseção com A até mais infinito. Esse intervalinho aqui faz a interseção com A. E pegamos a função g, que é a função f restrita a y, né? A restrição da função f a y.
Ok? Então, o limite, né, de f de x é igual a L quando x tende a A, se e somente se, né, o limite de g de x também vai ser igual a L quando x tende a A. Tá? A mais aqui. A mais. Então, tem um teorema similar, né, a esse aqui. Se eu for pensar no limite à esquerda, né? Então, eu tenho outro aqui, podemos colocar aqui, né? Fazendo Z, né? Vamos dizer assim, Z como sendo x interseção com menos infinito a, né? E h, a função definida, né, f restrita a z, né? Então, a mesma história, né? O limite de f de x é igual a L quando x, né, tende a A menos se somente se. O limite de h de x também é igual. Agora, quando x tende inteiramente a A, é igual a L. Tá? Vou provar um, o outro é similar. Tá? Para alguma parte, a outra aqui. Uma demonstração. Bom, suponhamos, né, primeiramente aqui, suponhamos, naquelas condições ali, né, como está aqui, né, y igual a x interseção com a mais infinito, né, g f em y, né, f em y, e digamos que o limite de f de x é igual a L quando x tende a mais, né? O que significa isso aqui? Vamos olhar essa definição aqui, né? Como é que seria a partir dessa definição? Significa que logo, né, dado epsilon positivo, né, existe um delta positivo, né, tal que x pertencente à interseção disso aqui com a mais epsilon, né, a mais epsilon implica no módulo de f de x menos L menor do que epsilon, né? Que é delta. Sendo assim, para x pertencente a y, tal que 0 menor do que x menos a, módulo. Vamos olhar aqui. Menor do que delta,
Eu quero mostrar que esse limite aqui é igual a A, certo? Não tem lateralidade, tá ok? Então tem que olhar no comportamento completo. Tá compreendendo? Certo? Bom, se eu pego x e y, tá ok? Que aí eu vou olhar a minha função g, que estou olhando dentro de y. Módulo de x menos a maior que zero, menor que delta, né? E se meu y é igual a x interseção com x... Cadê meu y aqui? Aqui. É x interseção com a mais infinito, eu estou pegando os valores de x que são superiores ao a. Concorda? Né? Então, dizer que isso aqui e isso aqui, isso significa o quê? Que o meu x assim, né? O meu x pertence, já que ele pertence a y, ele tem que pertencer a x. Ele pertence a x. E mais ainda, ele está aqui e está aqui. Ele é maior do que a. Então significa que esse x, ele pertence a quem? A mais epsilon, a mais delta. Seja um epsilon. A mais delta. Certo? Ele está em x e está em a e a mais delta. Mas se ele está em x está em a e a mais delta, como está aqui, né? Significa que o módulo de f de x menos L tem que ser menor do que quem? Isso implica que o módulo de f de x menos L é menor do que epsilon. Tá? Mas, como x pertence a y, o f de x vai coincidir com quem? Com o próprio g de x. Então aqui eu troco o f de x por quem? Por g de x. Isto é, módulo de g de x menos L é menor do que epsilon. Ou seja, peguei um y, um x em y, peguei um x em y, nessa situação e concluí que isso aqui vai acontecer. Logo, né? O limite de g de x quando x tende a L não, a, isso aqui vai dar igual a L. Ou seja, provei esse sentido. Agora vamos provar o sentido oposto. Sentido oposto. Suponha agora que o limite de g de x é igual a L quando x tende a A. Estou supondo isso agora. Vamos mostrar que vale esse limite lateral. Tá ok? Bom, o que significa isso aqui? Significa que dado epsilon positivo, existe um delta também positivo, tal que... Aí eu vim aqui, o x pertencente a y, mas quem é meu y? Quem é meu y? É x interseção com a até mais infinito, né? Tal que x pertence a isso aqui e 0 menor do que módulo de x menos a menor do que delta, né? Implica em módulo de g de x menos o L é menor do que epsilon. Tá ok? Essa é a definição de limite. Mas, sabe-se, né, que g de x é igual a f de x, né, quando x pertence a y, né?
A definição da G por restrição é isso aqui. A gente já sabe isso aqui. Então aqui já pode trocar o G de x pelo f de x, né? E estamos tomando x aonde? Aqui, nessas condições, né? Além disso, x pertencer a x interseção com A mais infinito e, né, 0 menor do que x, vamos colocar aqui, como é que seria, né? X pertence ao intervalo A menos epsilon, A mais epsilon, né? Se ele pertence aqui, implica, né, equivale, melhor dizendo, né? Equivale a dizer que o x pertence a x interseção com A e A mais epsilon. Né? Significa dizer isso aí, é a mesma coisa. Sendo assim, vamos à definição de limite lateral, né? Então, para esse epsilon, existe o delta, é o quê? Tal que, assim, se x pertence a x, né? Além disso, x interseção, melhor dizendo, com A mais epsilon, logo direto na definição, né? Então, o x pertence a x interseção com A mais infinito, que é o y, né? E, o que mais? 0 é menor do que o módulo de x menos A, que é menor do que delta. Se o x pertence aqui, o x vai pertencer a y, e isso aqui ainda vai acontecer também, tá? Mas, quando isso acontece e isso acontece, eu tenho que o g de x menos o L em módulo é menor do que epsilon. Mas eu sei que o g de x vai ser igual a f de x, né? Então, isso aqui significa o quê? Que o módulo de f de x menos o L é menor do que epsilon. Então, conclusão. O limite de f de x quando x tende a A mais é igual a L. Tá ok? Ok. Certo? O outro é a mesma coisa, só que vai pegar os intervalos ao contrário, né? Ok? Desse resultado, a gente prova exatamente que o limite da função existe se e somente se existem os limites laterais e eles coincidem. São exatamente o mesmo. Ok? Que é o próximo teorema. Entendeu aí, Gabriel? Entendi, professor. Beleza. Teorema. Seja x contido em R, tá? F de x em R e A, né? Um ponto de acumulação à esquerda e também à direita, tá? Ao mesmo tempo, depois de acumulação dos dois lados, né? Então, existe o limite de f de x igual a L quando x tende a A, se somente se existem os limites laterais f de x quando x tende a A mais, né? Que é igual ao limite de f de x quando x tende a A menos, e esses dois limites também têm que ser iguais àquele L lá de cara.
Tá? Então, vamos provar. Então, demonstração. Então, vamos supor, né? Suponhamos. Vou repetir tudo aqui, tá? Que existe o limite de f de x que é igual a L quando x tende a A. Ok? Assim, dado epsilon positivo, aquela história, tá uma novelinha. Existe um delta, também positivo, tal que, né? X pertencente a x com 0 menor do que módulo de x menos a menor do que delta implica em módulo de f de x menos L menor do que epsilon. Ok? Definição do limite usual. Logo, x pertencente a x interseção com A mais epsilon, né? Que a gente vai ver agora se vale o limite à esquerda. Então pega nesse intervalinho aqui. Bom, se isso aqui, né, acontece, significa que pertence a x, né? Ele também está nessa região. Então, x pertence a x e 0 é menor do que o módulo de x menos a, que é menor do que delta, né? Daqui para cá não vale, mas daqui para cá vale. Ok? E o que significa isso? Isso aqui significa que eu vou ter um módulo, né, de f de x menos L é menor do que epsilon, né? Então, a primeira informação, né, já nos diz o quê? Daí, o limite de f de x, quando x tende a A, mais, também vai dar o L. E segundo, se o x pertence agora ao contrário, né, a x interseção com A menos epsilon, subir com epsilon, é delta, A menos delta e A, né, isso aqui vai implicar na mesma coisa, que o x vai pertencer a x, 0 é menor que módulo de x menos A, que é menor do que delta, que também vai implicar no módulo de f de x menos L, menor do que epsilon, né? Daí, né, mais uma vez, o limite do f de x vai ser L quando x tende a A menos, tá? Então, se vale o limite total, vale os dois limites à esquerda, né, para o mesmo valor. Agora vamos supor o contrário, né? Vamos supor o contrário. Então suponhamos que existam, né, limite de f de x quando x tende a mais, que é igual ao limite de f de x quando x tende a menos, e os dois são iguais a L. Vamos supor que isso acontece. Ok? Os dois limites estão acontecendo agora. Assim, né, dado epsilon positivo, né, como são dois limites, né, então eu vou ter que formar dois deltas, né? Então existem delta 1 e delta 2 positivos, né? Delta 1 e delta 2 positivo, tal que, aí vem o primeiro,
x pertencente a x interseção com a mais epsilon implica um módulo de f de x menos o L menor, simplesmente colocar epsilon, que é delta, menor do que epsilon. E segundo, delta 1, né? Delta 1. E segundo, x pertencente a x interseção com a menos delta 2. A implica no módulo de f de x menos o L menor do que epsilon. Ok? Então, tomamos isso aí. Você praticamente já pescou as ideias de como é que faz, né? Sim. Pega o mínimo entre delta 1 e delta 2, tá? E aí a gente começa. A gente quer mostrar que o limite normal vai funcionar, né? Então você começa por lá. Então, para esse delta, né? O que eu vou fazer? Para x, né? Para x pertencente a x, né? E 0 menor do que x menos a menor do que esse delta, né? Eu tenho que pegar esse aqui e concluir o quê? Que o módulo de f de x menos L vai dar menor do que epsilon, né? Bom, isso aqui, né? Isso equivale a dizer, né? Que o x pertence a x e o x pertence ao intervalo de a menos delta a mais delta. Tá ok? Certo? Aí eu tenho duas possibilidades, né? Tenho duas possibilidades. Eu tenho que o x pertence a x interseção com a mais delta, ou o x pertence a interseção, ou x, né? Pertence a x interseção a menos delta e a, né? Ou seja, ou o x está na metade, né? Porque o x aqui é diferente. Aqui faltou aqui menos o a. Tem esse detalhe aqui, tá? A gente pode retirar o a, porque na zero, né? Ou ele está na metade inferior do intervalo, ou ele está na metade superior do intervalo. Mas sempre está onde? Sempre está em x. Então vai estar na interseção do x com a primeira metade, ou na interseção do x com a segunda metade, né? Bom, se ele está aqui, né? Significa que isso vai acontecer. Se ele está aqui, significa que isso aqui também vai acontecer, né? Então, logo, né? Isso aqui implica que o módulo de f de x menos o epsilon, né? Obviamente tem que ser menor do que menos epsilon. Menos o L tem que ser menor do que o epsilon, né? E aí finaliza que o limite realmente, né? É igual a L. Certo? Muito bem. Não é? Isso é bem tranquilinho de entender, não é? Sim, é assim. Bem tranquilinho. Agora vamos ver os limites infinitos, limites no infinito, limites infinitos. Em determinações ainda tem os limites no infinito que são infinitos. Confusão danada, né? Confusão danada. E aí a gente termina essa parte de limite. No domingo a gente fala o que ela falou de continuidade, né? Falta um pouquinho, né? A gente fala que deve ser só a definiçãozinha, né? De continuidade que ela deu, né? Sim. Tá, então, aí a gente faz o exercício, né? De repente até faz na hora do exercício, se for precisar, né? Então, limite no infinito. Limites infinitos e também indeterminações. Essa parte de indeterminações tem muitas, né? E tem muitos resultados mais à frente que vão facilitar, né? Na resolução dessas indeterminações, né? Então, um teorema chamado teorema de L'Hopital, né? Que ajuda
Em alguns casos, né? Tem condições para isso. Tá, ok, então vou começar a ver o que são limites no infinito. Tá? Então, quais são os limites? Limites no infinito são limites no infinito são limites de f de x que dá L quando x tende a mais infinito, né? Ou o limite de f de x, que também dá o L, quando x tende a menos infinito. É o limite no infinito, né? A tendência, né, da variável vai para o infinito, tá? E aí, isso aqui pode ou não existir também, né? Dependendo da situação. Mas aqui, inicialmente, quando existe, né, são valores finitos, né? São números reais, tá? Quando existe. Muito bem. Mas existem também, né, os limites no infinito, onde aqui é infinito. Mas antes disso eu vou falar o que são limites infinitos. Né? Então, eu vou definir isso aqui, e esse aqui sai de forma, né, equivalente. Né? Então, existe o limite de f de x igual a L quando x tende a mais infinito. Né? Quando? Bom, observe que aqui eu estou definindo como real a tendência da imagem. Né? Quando você olha nas definições de limite, aqui eu tenho o comportamento da imagem, aqui eu tenho o comportamento do domínio. Né? O comportamento da imagem, ela é real, ela vai para uma tendência real. Então significa que esse epsilon vai conseguir comportar toda a minha imagem. Então a gente vai lá, dado um epsilon positivo, né? Inicialmente, esse epsilon implica na existência de um delta. Só que esse delta, ele tem inicialmente a intenção de dar um comportamento local, de um comportamento privado, digamos assim, para o meu domínio. Né? Só que aqui o meu domínio está meio que explodindo. Né? Ele está extrapolando para o mais infinito. Então, ele tem que entender como é que seria esse comportamento lá adiante. Então, existe, sei lá, um A positivo, né? Um A positivo, tal que x pertencente a x, né? Desde que esse x seja maior do que o A, implica no módulo de f de x menos o L ser menor do que o epsilon. Entendeu? Então, quando eu pego os valores acima, né, daquele A, todo mundo vai estar localmente naquilo ali. Então, você consegue, por menor que seja esse epsilon aqui, você vai encontrar um A, mesmo que seja lá longe. Né? Mesmo que seja lá longe, mas o comportamento dos elementos a partir, né, daquele A que você escolheu vai estar dentro dessa região. Tá? Então, de uma forma similar, você define o mais infinito, né, ou menos infinito. Menos infinito. Né? Existe o limite de f de x igual a L quando x tende a menos infinito, né? Quando dado epsilon positivo, né? Vai existir um A também positivo, né? Tal que
tal que x pertencente a x, só que dessa vez o x, né, aqui é positivo, né? Então eu quero me afastar mais negativamente, então eu pego x menor do que menos esse a, né? Lá para o menos infinito, né? Então por maior que seja esse a positivo, né, vai estar todo mundo ali dentro daquela região ali. X menor que menos a, né, implica que o módulo de f de x menos o L é menor do que epsilon. Ok? Muito bem. Aí vem, isso aqui foi o primeiro ponto, limite no infinito. Agora tem os limites infinitos. Infinitos. E como é que são esses limites infinitos? São limites de f de x quando x tende a um a, né, igual a mais infinito, né, ou limite de f de x quando x tende a menos infinito. Aqui, né, observe que é um caso de inexistência, né? É um caso de inexistência de limite, porque mais infinito significa que você não alcança um valor real, né? Você não vai alcançar um valor real. Só que é um caso de inexistência, assim, muito importante, porque a partir dele você pode obter outros resultados que vão resultar em limite, né? Aquela inexistência onde você tem uma duplicidade de valores que você encontra é mais complicada até do que essa aqui, né? Não nos favorece em algum momento. Aqui vai favorecer em algum momento. Então é importante a gente saber lidar com esse tipo de situação. E outra coisa interessante, que aqui eu estou falando só x tendendo a A, mas eu poderia falar x tendendo a mais, a menos, né? Então também temos limites laterais para esse tipo de situação, tá? Mas eu vou definir apenas os comuns, os laterais. É só mudar a parte inicial que dá no mesmo. Ok? Vamos lá. Então, disse. Não vou falar que existe, né? Porque não existe. Disse que limite de f de x quando x tende a A, né, é igual a mais infinito. É claro que o A pertencendo a x', né? É um derivado. Quando dado um m positivo, tá? Existe um delta positivo, tal que pertencendo a x, 0 menor que módulo de x menos a menor do que delta, implica, aqui está dando mais infinito, em f de x ser maior do que esse m que eu escolhi. Ou seja, esse m pode ser tão grande quanto você quiser, tá? Você sempre vai encontrar uma vizinhança do A, onde todo mundo daquela vizinhança vai estar levando em imagens acima desse m. E disse que limite de fx igual a menos infinito, né, quando dado m, vou botar aqui negativo logo uma vez, né? M negativo, existe um delta positivo tal que x pertencente a x, 0 menor que módulo de x menos a menor do que esse delta, implica no f de x menor
do que esse I, né? Negativo lá. Ok? E aí você combina, né? Limite do infinito, né? Limite infinito no infinito. E vamos ver alguns exemplos. Oi, fala. Então quer dizer que quando a gente está falando de limites no infinito, é como se a gente, entre aspas, estivesse medindo a parte x do eixo, né? E Isso. agora, quando a gente fala limites infinitos, a gente está falando já do eixo y. Né? Isso aí, tá? Vamos falar, o limite é infinito, né? Limite infinito, entendeu? O limite é infinito é a imagem que está indo para o infinito. Limite no infinito, tá? É o limite quando você tende ao infinito, quando você vai o seu domínio para o infinito, seja positivo ou negativo. Esses limites no infinito podem existir, tá? Agora, os limites infinitos naturalmente não existem, tá? Não existe porque não são reais. As pessoas, existe limite infinito? Não, não existe. São casos de inexistência, tá ok? São casos de inexistência. Mas são situações de comportamento em que é muito estudado, que é muito trabalhado, que a partir dele você pode fazer alguns outros resultados, que é exatamente o que eu vou falar agora aqui, que são as indeterminações. Ok? Vamos olhar uns dois exemplinhos disso aqui, só para... bem simples. A gente vê... Eu falo das indeterminações. Quais são elas, né? Os tipos de determinação que existem, né? Porque, o que significa dizer indeterminação? Indeterminação você pode obter qualquer coisa, tá? Você tem que descobrir qual realmente vai ser o resultado, mas aquilo pode dar qualquer valor, né? São expressões que parecem, né, que podem dar um certo resultado, mas acabam dando outro, totalmente diferente. Tá? Ela não chegou a dar tal, professor. Ela só explicou limites do infinito, né? Que o senhor Ela não chegou a falar de indeterminação. Não, mas não é muita coisa, não. É até bom para dar exemplos de limites no infinito e tá entendendo? Tá bom? É só para exemplificar até de uma certa forma. Então, indeterminações. Indeterminações. Quais são os tipos? São do tipo... Elas são resultados que vão, por exemplo, nos fornecer um zero dividido por zero, né? O infinito menos o infinito, o zero multiplicado por infinito, né? O infinito dividido por infinito, o zero elevado a zero, né? E o infinito elevado a zero. Tá? Então, esses são os casos de indeterminação que vão surgir. E de caso a caso a gente vai poder transformar e obter uma maneira simples ou complicada de você chegar à resposta final. Tá, ok? Então, por exemplo, vamos olhar um exemplo onde você vê essa indeterminação, que é bem simples. Posso ter a função f de x igual a cx, né? Onde o c aqui é qualquer número real. Né? Esse é um número real. E eu tenho g de x como sendo x. Ok? Aí eu olho a função, né? Olho a função h de x como sendo f de x dividido por g de x. Ok? O limite de h de x, né? Se você for pensar quando x tende a zero, né? Ele tenderia, né, digamos assim, vamos botar assim uma setinha meio esquisita, né? Tenderia a um zero sobre zero, né? Certo? Tenderia a um zero sobre zero. Que aí você tem cx e x. Mas observe que isso aqui, na forma que eu coloquei, vai dar um c.
Por quê? Porque que eu estou supondo que o meu C que pôs aqui, né? Para x diferente de zero, né? Porque eu estou fazendo uma tendência. O meu zero é um ponto de acumulação, né? Ele é um ponto de acumulação, ele não precisa estar dentro do domínio, ele é um ponto de acumulação. Então, para x diferente de zero, o h de x, né? Que vai ser cx dividido por x, isso aqui é a constante, é a função constante c, né? Ou seja, esse zero sobre zero, para esse tipo de situação, dá o C. Só que é qualquer C dentro da reta, né? Então, se eu pôr 2 aqui, o 0 sobre 0 dá 2. Se eu pôr 3 aqui, o 0 sobre 0 dá 3. Se eu pôr 4, o 0 sobre 0 dá 4. Ou seja, 0 sobre 0 pode ser qualquer valor, tá? É isso que é chamada a indeterminação. Tá? Depende da forma como você obtém esse 0 sobre 0. Tá? E aí você tem esse exemplo bem simples, né? Para entender. Vamos pegar um outro exemplo. Um outro exemplo de indeterminação. Por exemplo, se eu pego a função segundo exemplo, 2. Eu pego a função f de x igual a x multiplicado por seno de 1 sobre x. Né? Isso aqui com x diferente de 0. Eu pego a função g de x seno x. Ok? Você observa que o limite de f de x quando x tende a 0 é igual ao limite de g de x quando x tende a 0, isso aqui vai dar 0. Concorda? Aqui é fácil de você ver que vai dar 0, né? Mas essa aqui você sabe entender por que isso aqui vai dar 0? Porque ele vai fazer esse aluno que vai chegando até o eixo, né? Sim, mas tem um resultado que vai dar essa informação para você. Qual é o resultado? Essa funçãozinha aqui, ela vai para 0, não vai? Sim. E essa outra função aqui, ela é limitada. Tá? Quando você tem uma função tendendo a 0 multiplicada por uma função limitada, foi um teorema que eu provei. Tá? Uma função tendendo a 0 e uma outra função limitada, o produto entre elas tende a 0. Entendeu? Então, essa função ela vai para 0 também. Tá? Mas, não existe, olha só que interessante, não existe o limite de f de x sobre g de x quando x tende a 0. Entendeu? Então, observe que isso aqui é um tipo de indeterminação 0 sobre 0. Porém, não existe esse limite. Por que não existe? Porque isso aqui seria o quê? Para x, né? Para x diferente de 0, né? F de x sobre g de x, isso aqui vai dar simplesmente a função seno de 1 sobre x, né? Certo? E por que não existe o limite dessa função? É um bom exemplo para treinar essa ideia. A gente está falando um monte de coisa, até agora a gente não fez nenhum exemplo. Esse exemplo é excelente para isso. Por que não existe o limite dessa função? Você mesmo falou, ela fica oscilando, né? É tipo uma função que ela vai assim, ela vem para cá, ela vai se apertando, vai se apertando, vai se apertando, vai se apertando, aí tem um intervalinho aqui, né? Não é isso? Sim. Só vai existir só o 1 e menos 1, né? Se não me engano. Não vai ser só os limites laterais que vai existir? Vai de menos 1 a 1 aqui. Não entendi. Não existe nem os laterais. Não existe nem os laterais. Não existe o limite. Não existe limite.
Por que não existe limite? Mesmo os laterais não vão existir. Mesmo os laterais. Quando se tira zero. Até porque, né? Apesar que ela vem de lá para cá também, né? Mas não importa, tá? Não importa. Mesmo os laterais também. Os laterais aqui não existe. Não, também não existe os laterais. Bem, por que não existe? É só você pegar o seguinte. Lembra de um resultado que fala o seguinte, né? Para que uma função, para que exista um limite de uma função em um determinado ponto, né? Para qualquer sequência que convirja para o ponto para onde você está tendendo, né? Os limites devem ser iguais. Né? Se eu pego xn, pois, tomando xn como sendo, sei lá, 1 sobre π sobre 2, π sobre 2 mais 2nπ. E eu pego yn como sendo 1 sobre menos π sobre 2 mais 2nπ. Ok? Essa aqui vai para quanto? Quando n tem infinito? Vai para zero, não vai? Esse aqui também vai para onde? Vai para zero, quando n tem infinito. Concorda? Agora, se eu pego seno de xn, seno de 1 sobre xn, né? Eu tenho que aplicar agora entendi. Isso aqui vai dar o quê? Vai dar o seno de π sobre 2 mais 2nπ. Isso aqui é constante, igual a 1, para todo n natural. E o seno de 1 sobre yn é o seno de menos π sobre 2 mais 2nπ, que é igual a menos 1, que é constante para todo n. Certo? Ou seja, para essa sequência aqui, a minha imagem vai para 1 e para outra sequência a imagem vai menos 1. Então não tem como existir o limite. Entendi. Entendeu? Então os laterais também vão ter o mesmo problema. Você vai fazer a mesma situação. Você vai pegar uma sequência crescente e uma outra decrescente, né? Então, de qualquer forma, e isso aqui já é duas sequências decrescentes, né? Positivas. É como se fosse o limite lateral à direita, né? Estivesse olhando exatamente que o limite lateral à direita. Não vai existir o limite lateral à direita, então não existe nenhum limite. Tá ok? Ok.